Olá, meus amigos, aqui da LAC Concursos. Quem está falando com vocês é o professor Palomares. Estamos aqui reunidos nesse dia tão gostoso para trabalharmos acerca do mero aborrecimento versus o dano moral. Vou tentar trazer aqui para vocês o que há de mais moderno na doutrina, na jurisprudência e também na prática da advocacia e nos tribunais brasileiros sobre essa temática. Vamos lá começar então? Para a gente ter ideia do que é o mero aborrecimento, do que é um dano moral, do que é a responsabilidade civil nas relações de consumo, evidentemente que nós vamos ter que passar pela evolução histórica das relações de consumo no Brasil. E aí eu preciso de muita atenção de você que está aí do outro lado me assistindo, para que a gente possa ter a compreensão do contexto do qual o consumidor brasileiro está inserido aqui no sistema jurídico nacional. Vamos lá então? Convido você a esse mergulho a uma história das relações de consumo, não só aqui no Brasil, mas também internacional. Vamos lá? Então, antes de nós chegarmos aqui na Constituição de 1988, nós vamos ter aqui, lá na década de 60, um discurso muito famoso sobre as relações de consumo, realizada pelo então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Ele, em seu célebre discurso na data de 1962, mais precisamente no dia 15 de março de 1962, Kennedy afirmou que consumidores somos todos nós. E com essa célebre frase, sabe o que aconteceu no mundo? Uma corrida desenfreada em todos os ordenamentos jurídicos para poder caracterizar essa relação jurídica de consumo, dizer o que era um fornecedor, dizer o que era um consumidor e, evidentemente, fazer com que seja este ser consumidor protegido pelas cartas magnas inúmeras espalhadas aí pelo globo terrestre. E o Brasil não foi diferente, né? Apesar do atraso que nós tivemos aí de mais de 40 anos à frente para poder legislar acerca da relação de consumo e os consumidores brasileiros, até então, sendo muito injustiçados nos tribunais brasileiros com a situação da falta de mecanismos jurídicos para poder alcançar as suas indenizações, nós só tivemos essa possibilidade a partir da década de 80, né? Mais precisamente início dos anos 90. 88 veio a Constituição, disse lá o direito do consumidor, a defesa do consumidor, que nós vamos trabalhar nessa aula aqui como direito fundamental, mas mais precisamente com a edição do Código de Defesa do Consumidor, na década de 90, é que nós tivemos aí a possibilidade de ter a figura jurídica devidamente construída pela doutrina, pela jurisprudência e pela própria lei positivada, que é o consumidor e o fornecedor. Então nós temos essa data de 1962, uma data muito importante, uma data que é comemorada anualmente aqui no Brasil e no mundo, quanto o Dia Internacional do Consumidor. Dia 15 de março é considerado o Dia Internacional do Consumidor. Nós temos aqui então, no próprio discurso de John Kennedy, a situação em que ele nos trouxe alguns princípios basilares dessas relações de consumo. Quais são esses princípios? Nós temos o princípio da segurança, o princípio da informação, o princípio da escolha e o princípio também de ser ouvido. Ou seja, todo o consumidor tem, por excelência, que ter segurança sobre os produtos e serviços que ele contrata. Ou seja, parte-se da premissa da boa-fé objetiva das relações consumeristas, ou seja, aqueles deveres anexos, né, que é lealdade, probidade, a questão de você, como fornecedor, trabalhar com o consumidor de forma leal, de forma transparente, dizendo a ele todas as informações do contrato e, evidentemente, colocando no mercado de consumo produtos e serviços que detêm o mínimo de segurança, como, por exemplo, carro. Hoje, para colocar um automóvel no mercado de consumo, evidentemente que esse automóvel, a fábrica, ela tem que passar por critérios rigorosos de inspeção e de fiscalização na segurança. Há de exemplo
todos os carros hoje no Brasil têm que, obrigatória por lei, ter airbag, ter cinto de segurança. Não é porque o fabricante ele é bonzinho, ele quer colocar esses utensílios para proteger, evidentemente, a saúde e a integridade física e psíquica do consumidor final. Não, ele visa lucro. Evidentemente que quem vai fazer essas imposições é o Estado. E o Estado regulando as relações aí capitalistas do mercado, justamente para proteger o ente vulnerável e trazer o mínimo de segurança aí nas relações de consumo quanto aos produtos e aos serviços ofertados neste mercado. Outro princípio que nós temos, e aqui o professor Palomares tem especial atenção ao princípio da informação, porque praticamente esse princípio é um meta-princípio das relações de consumo. Como assim, professor, um meta-princípio? Diz meta-princípio justamente pelo fato de que, havendo um ruído de informação, pode desencadear desse ruído de informação vários problemas que muitas vezes poderiam ter sido evitados em razão dessa falha na comunicação. Então, o princípio da informação, ele traz a ideia nas relações de consumo de que todo produto e todo serviço ofertado no mercado de consumo deve conter as informações e especificações mínimas para garantir a segurança daquele produto e daquele serviço no mercado. Então vamos lá para os alimentos. Os alimentos que têm a situação de conter glúten, tem que ter a informação que contém glúten, justamente pelo fato de salvaguardar a segurança do consumidor, que porventura pode ser alérgico a esse tipo de produto. Outra situação que nós temos com a informação é de que quando você pega um copo de café, esse copo de café ofertado no mercado de consumo, venda, por exemplo, de fast food, das grandes redes de fast food que vende café, tem que constar a informação neste copo, cuidado, bebida quente, porque muitas vezes o consumidor pode ser desavisado e quando for tomar, este café pode vir a queimar a boca. Isso tudo já foi discutido nos tribunais e, evidentemente, o consumidor saiu vitorioso por falha na comunicação, aqui falha no dever de informação. A outra situação aqui na informação é que qualquer omissão de informação fundamental quanto à segurança e desse produto ou do serviço, evidentemente que nós vamos estar incorrendo em publicidade enganosa, tá? Então, muitas vezes eu omito informação importante para poder fazer com que esse consumidor venha adquirir esse produto ou esse serviço e quando ele adquire, ele descobre que ele adquiriu gato por lebre, porque faltou uma informação importante. Nessa situação, nós temos uma falha também no dever de comunicação, um ruído de comunicação. E, indo um pouquinho mais além, nós vamos ter também ainda do princípio da informação, aqui no direito do consumidor, uma dica. Excesso de informação é o mesmo que desinformação. Repetindo para vocês, excesso de informação, muitas vezes o fornecedor, ele não quer errar por omissão e ele acaba pecando com um excesso de informação e que acaba trazendo informações controvertidas, que acaba confundindo muito mais o consumidor do que propriamente lhe informando acerca da qualidade daquele produto, dos cuidados que devem ser feitos com aqueles produtos, com aqueles serviços também, e evidentemente gerando uma desinformação por excesso de informação. Então, essa é a primeira dica aí do professor Palomares, tome muito cuidado quanto à questão do princípio da informação, sempre trazendo informação de forma clara, entendível, em linguagem nacional e acessível ao consumidor acerca dos riscos do produto e do serviço e, evidentemente, as suas qualidades e características. A outra situação que nós trazemos aqui como princípio, trazido lá por John Kennedy desde 1962 nas relações de consumo, é o princípio em que todo consumidor deve ser livre. A sua vontade deve ser livre para escolher o produto ou serviço que está ofertado no mercado. Então, com essa livre escolha, fomenta-se a livre iniciativa também, ou seja, a livre concorrência. Quanto mais concorrência tiver,
mais saudável será o mercado. Sendo mais saudável o mercado, mais opções de escolha o consumidor terá. Então, perceba, defender o consumidor, regular as relações de consumo, é trazer ao mesmo tempo saúde ao próprio mercado de consumo e ao poder econômico. Tanto é verdade que esse princípio aqui defendido por John Kennedy como princípio da escolha do consumidor, né, defende também a livre iniciativa e a livre concorrência, fazendo com que o mercado seja mais salutar. E por final, ele também defende a ideia de que o consumidor ele tem que ser ouvido, evidentemente. Por quê? Todo consumidor ele tem direito à voz. E esse direito à voz, ser ouvido, pode ser através dos órgãos do poder, do próprio poder público, executivo, judiciário ou legislativo. E até mesmo pode ser ouvido perante as empresas. Por isso, as empresas, por força de lei, têm também as suas ouvidorias, justamente para fazer jus a um princípio de direito do consumidor, trazido pelos Estados Unidos para praticamente todo o globo terrestre, inclusive no Brasil, que é o princípio de ser ouvido. Então, nós temos aí, facilmente identificado pelo discurso de John Kennedy, que todos nós somos consumidores. Não esqueçam isso. Todos nós somos consumidores, inclusive fornecedores. Vou trabalhar isso com vocês no nosso segundo bloco, na nossa segunda aula, falando sobre o conceito de consumidor, conceito de fornecedor e caracterização de relação de consumo. Mas já adianto para vocês a dica do professor Palomares, e essa dica grave, porque você vai utilizar para o resto de sua vida enquanto vigorar o Código de Defesa do Consumidor, que é o seguinte: todo fornecedor é consumidor, mas nem todo consumidor é fornecedor. Repetindo, todo fornecedor é consumidor, mas nem todo consumidor é fornecedor. Então, nós temos que desmistificar aquela ideia de que o Código de Defesa do Consumidor é algo ruim para as empresas, o Código de Defesa do Consumidor é algo péssimo para fornecedores. Muito pelo contrário, porque o fornecedor, num dado momento da cadeia aí de produção, ele também pode ser considerado consumidor, como eu vou explanar para vocês na nossa próxima aula. Dando continuidade, então, aqui à evolução histórica das relações de consumo, nós temos que entender aí a situação que a gente traz de Norberto Bobbio, tá? Eu emprestei de Norberto Bobbio, um justo filósofo extremamente reconhecido na academia jurídica, em que os direitos fundamentais, eles estabeleceram algumas gerações no tempo, né? E a gente vai partir aqui da Revolução Francesa, ok? Para a gente não ter que voltar lá na era medieval, falar de Santa Inquisição, e aí nós iríamos ficar até o final do ano trabalhando só a questão de evolução histórica. Não só ao final do ano, ao começo do ano, próximo ano, ainda mais o outro final do ano, e discutindo história aqui, que não é o objeto da nossa aula, tá? Aqui é para ter noções gerais. Então vamos lá. Norberto Bobbio, ele diferenciou aqui a era dos direitos fundamentais e diz para nós que a gente tem a época da liberdade, da igualdade, da fraternidade a partir do Estado moderno, que é com a Revolução Francesa. Explicando, a Revolução Francesa, o que ela quis? O que aconteceu, em suma? Nós afastamos o poder que existia do monarca e trouxemos o poder para o povo. E esse poder para o povo, que é a democracia, ele fez com que nascesse a tripartição dos poderes. Ok, até aí super tranquilo. O que é que tem a ver isso com o direito do consumidor? Ainda não tem a ver nada, mas nós temos que identificar que, nessa época, o povo queria liberdade do Estado. Querendo liberdade do Estado porque nós tínhamos medo que aquele Estado absolutista, monarca, voltasse aqui para as relações privadas. Direito do consumidor, uma relação privada, ok? Então, o que acontece? Eu não quero, afasta Estado. Vigorava essa época aqui o pacta sunt servanda, ou seja, aquilo que eu contratasse com o colega era válido, cabia ao Estado apenas executar o contrato. Exemplificando para você, para ficar bem claro e colocar uma pá de cal na sua dúvida. Se eu firmo um contrato de compra e venda de um aparelho celular, parcelado em 10 vezes, naquela época, e não pago uma única parcela, e nesse contrato tivesse uma cláusula colocando uma multa de 1000% sobre o valor total do produto pelo inadimplemento, ao Estado
não cabia revisar este contrato. Por quê? Nós tínhamos a liberdade de contratar. Lembrando que liberdade de contratar é diferente de liberdade contratual, também em momento oportuno irei explicar isso a vocês. Bom, feita essa premissa, percebeu-se que a liberdade pela liberdade em si gerava aí a quebra da equidade, que é tratar os iguais de forma iguais e os desiguais de forma desiguais, conforme ensinado por Aristóteles, lá muito tempo atrás. Então, nós temos aqui uma evolução dos direitos fundamentais. Percebeu-se com as relações, aqui já pós-revolução industrial, que houve as relações de massa, em si, as primeiras relações, a criação de classes entre o empregador e o empregado, né? O proletariado. Então, nós temos aqui a necessidade de outorgar novamente para o Estado pequenos poderes, para que ele possa intervir nas relações humanas, onde o poder cada vez maior do empregador sobre o empregado. E aí o Estado tinha que vir nessas relações para poder intervir, né? Então perceba, a segunda geração dos direitos fundamentais ficou conhecida como a geração da igualdade. Primeiro eu queria a liberdade daquele Estado, o Estado me deu a liberdade. Só que com a liberdade, sem nenhum freio aí do Estado, sem nenhuma intervenção, nós temos lá como uma célebre frase, né, trazida à época do iluminismo, evidentemente, que é o seguinte: o homem é o lobo do homem. Então, o que quis essa frase dizer? Que quanto mais poder, quanto mais capital eu acumular, mais eu vou oprimir para mais eu ter a obtenção desse capital. Então, quanto mais eu oprimo, mais poder eu tenho. O Estado não podia ficar inerte quanto a isso. E, evidentemente, nessa época surgem aqui os primeiros sindicatos e as associações civis. Nessa situação, o Estado se viu obrigado a rever a possibilidade aí da igualdade, equilibrando essas relações. E num terceiro momento, já o Estado intervindo nas relações e também verificando que não bastava só intervir nas relações, mas eu tinha que dar uma qualidade de vida para esses meus administrados, vem aqui na terceira geração do direito fundamental, aí a fraternidade, e é aqui que vem o direito do consumidor. Quando ocorre a massificação aí das relações, né? Quando há a necessidade, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, de rever os conceitos humanos, do propósito das normas jurídicas, e aqui nasce a ideia do mínimo existencial, e aí, evidentemente, trazendo um papel ativo para o Estado como o maior promotor de justiça social. Tá? Então é aí que surgem os direitos, vamos dizer assim, ditos como deveres do Estado, como a proteção à saúde, como a promoção ao lazer, ao trabalho e, evidentemente, a proteção do direito do consumidor. Continuando, nós temos aí, então, o direito do consumidor, no artigo 170, 5º da Constituição Federal, como um direito básico, um princípio básico do direito econômico, e temos também, evidentemente, o artigo 5º, inciso 32 do Código de Defesa do Consumidor, trazendo a obrigação do Estado em defender o consumidor nos termos da lei. Então, vem a ADCT, logo em seguida. O que é a ADCT? A ADCT é os atos dispositivos transitórios da Constituição Federal, né? E ela vem regulamentar, evidentemente, o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, dizendo lá em seu artigo 48 que em 120 dias da promulgação da Constituição Federal, deverá o Congresso Nacional fazer a edição da lei, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor. No Brasil, como a gente já está muito acostumado ao atraso do nosso Congresso, evidentemente que demorou mais do que 120 dias. Então, de 88, o Código de Defesa do Consumidor só foi entrar em vigência em 1990, através da famosa Lei 8.078/90. Tá? Muitos não sabem, mas o Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078/90. Continuando, nós temos aqui que o Código de Defesa do Consumidor, né, ele tem, evidentemente, o intuito de interferir, ou seja, de intervir, fazer com que o Estado intervenha nas relações de consumo para a proteção do sujeito vulnerável, que é o consumidor. Tá? Desigual nas relações com o fornecedor, de modo a manter o equilíbrio e a igualdade nas contratações. É isso mesmo.
Vamos fazer uma reflexão rápida aqui. Existe a possibilidade de eu discutir cláusula contratual com aqueles contratos de monopólio e de necessidade? Exemplo, conta de luz, conta de água. Existe essa possibilidade? Vamos refletir quanto a isso. Então, se não há essa possibilidade, eu tenho que ter alguém que me defenda. Alguém que venha colocar um freio à ganância nessas prestações de serviço, nesses produtos tidos como essenciais. E isso daí vai ser o próprio Código de Defesa do Consumidor que vai trazer esses freios e contrapesos. Então, nós temos lá, da seguinte forma, a divisão do Código de Defesa do Consumidor. Parte civil, do artigo 1º ao artigo 54. A parte administrativa, do artigo 55 a 60 e 105 e 106. Vamos ter a parte penal, que é do 61 ao 80. E também a parte processual da tutela coletiva, do 81 ao 104. Então, aqui, tema do nosso propósito é o estudo da parte civil dos artigos 1º ao 54 do Código de Defesa do Consumidor, assim como parte também da tutela processual do consumidor, entre os artigos 81 ao artigo 104, em que a gente vai falar tanto da defesa individual do consumidor, quanto da defesa coletiva, seja ela meramente coletiva ou até mesmo advinda de direitos difusos, heterogêneos, tá? Então, nós temos lá que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública, de interesse social. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte: não se pode derrogar por convenções particulares as leis que interessam à ordem pública e aos bons costumes. Isso vem uma ideia desde o Código de Napoleão. Significa dizer, em pequenas palavras, nada, nem lei, nem convenção particular, leia-se contratos, tá? O verbal, com o contrato escrito, pode afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando este contrato ou esta lei específica versar sobre uma relação de consumo. Exemplo, existe a Lei 9656 que fala de planos de saúde. Plano de saúde é considerado uma relação de consumo entre o beneficiário, que é o consumidor do plano de saúde, e o fornecedor, que é a operadora de plano de saúde. Então, por mais que eu tenha uma legislação específica de plano de saúde, se essa legislação for contrária ao Código de Defesa do Consumidor, há de ser afastada pelo Código de Defesa do Consumidor, colocando assim à luz, né, o Código de Defesa do Consumidor como defesa, evidentemente, do ente vulnerável. Nós temos também aqui, interesse social. Este é o estudo do artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor. O interesse social vai ser aquele que procura assegurar uma série de novos direitos aos consumidores. Também possui a função de transformar a sociedade. Olha o caráter social do Código de Defesa do Consumidor. Aqueles microdanos individuais que conjuntamente se transformam em um macrodano, tendo a necessidade, evidentemente, do papel do Poder Judiciário de forma ativa em ser transformador da sociedade através do interesse social do Código. E aí, evidentemente, de modo a transformar a sociedade a se comportar de maneira equilibrada e harmônica nas relações jurídicas. Quem nos ensina isso é a saudosa professora Cláudia Lima Marques. Muito interessante esse pensamento da professora. Aí, nós temos aqui, ainda quanto às características, né? Dr. José Ernesto Furtado nos diz que a defesa do consumidor, por ser uma legislação complementar à Constituição, apesar da sua natureza de lei ordinária, ela criou direitos que já definitivamente pertencem ao patrimônio de todo consumidor. De modo que nenhuma lei que venha a alterar impejos tal situação jurídica ou restringir esses direitos consagrados será recepcionada pelo ordenamento jurídico, e muito menos com ele viverá. Isso quer dizer o quê? Que o Código de Defesa do Consumidor ele só está abaixo da própria Constituição Federal. Tudo que vem abaixo do Código de Defesa do Consumidor deve respeito, evidentemente, às suas normas principiológicas de ordem pública e interesse social, conforme o artigo 1º deste Código. E aqui a gente tem o momento jurisprudência, que eu vou trazer em todos os módulos no final da aula, esse momento jurisprudência, que é o seguinte. Aqui nós estamos falando que o Código de Defesa do Consumidor é um código de ordem pública e interesse social, trazendo a vulnerabilidade do consumidor
evidentemente, com o princípio da transparência, que é junto ao princípio da informação que nós trabalhamos aqui, o princípio da boa-fé, que é o princípio, ou seja, o dever anexo a todos os contratos de consumo, e aí sim, na necessidade de adequar e claramente os riscos do produto e serviços. Perceba, olha só, aqui está falando do princípio da informação. Onde é esse julgado? Quem está falando tudo isso? Não é o professor Palomares, é o STJ. Está aqui, ó. RESP, número 586316, Minas Gerais, ok? De 2007. Esse entendimento vigora até hoje. Nós temos aqui outro entendimento, perceba agora o Tribunal Estadual, um entendimento mais recente, a gente tem aqui isenção no pagamento de pedágio. Puxa, pedágio é uma relação de consumo? É sim, nós vamos ter aqui várias aulas para poder ir desmistificando isso para vocês. Como eu disse, essa primeira aula é uma evolução histórica, apenas para ter noção da real posição do direito do consumidor como status de direito fundamental constitucional, por isso aí tamanha importância. E aí a gente tem aqui também, ó, ordem pública, interesse social. Então, isso quer dizer que o Estado, através do poder judiciário, vai poder intervir de forma ativa na relação de consumo, inclusive de ofício, podendo aí declarar nulas cláusulas abusivas de próprio direito. Ok? Então, essa foi a nossa primeira aula dos nossos 10 módulos aqui, das nossas 10 aulinhas que nós vamos ter acerca do dano moral e o mero aborrecimento. Espero que tenham gostado e conto com vocês nas demais. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.